tudo bem com vocês? Vamos terminar nossa primeira lista hoje. Vamos resolver os exercícios 14, 15, 16 e 17. Então vamos lá. Sem muita demora, vamos pegar aqui o exercício 14 e já vamos resolvê-lo. Espero que vocês estejam acompanhando as soluções, que vocês estejam conseguindo fazer. E lembra que sempre que tiver dúvida, é só chamar o professor, tá bom? Então vamos lá, olha o 14. Você fez 3/4 dos exercícios de matemática em 42 minutos. Mantendo esse ritmo, quanto tempo gastará para fazer os exercícios que faltam? Então, olha, agora ele quer saber quanto tempo você vai demorar para fazer o restante. Não é a lista inteira, é o que está faltando. Ao terminar o trabalho, quanto tempo você terá consumido para fazer toda a lista? A segunda pergunta ele quer saber quanto tempo você vai demorar para fazer a lista inteira. Então vamos lá. Nós demoramos, para fazer 3/4 da lista. 3/4 da lista, nós demoramos 42 minutos. Aí o que você tem que saber é quanto falta para terminar a lista. Bom, se eu já fiz 3/4, me falta 1/4. Então quanto tempo vai demorar para fazer esse 1/4? Então essa é a regrinha de 3 que nós vamos resolver. Então lembrar que na regrinha de 3 nós vamos fazer a multiplicação. Então 3/4 vezes x é igual a 1/4 vezes 42. Tem igualdade, produto dos dois lados, posso cortar o 4. Então x vai ser igual, 3x vai ser igual a 42. O x é igual a 42 dividido por 3. E o x é igual a, isso aqui dá 14. 42 por 3. Pego 4, dá 1, sobra 1. 12, 4, 0, 14. Então 14 minutos. Meu Deus. 14 minutos. Beleza. Quanto tempo eu demoro então para fazer a lista inteira? Se em 3/4 eu demorei 42 minutos, se eu somar com o restante que está faltando, eu vou ter o tempo total. 42 mais 14 dá 56 minutos. Isso mesmo? 56 minutos, isso mesmo. Então tá aí. O exercício 14 resolvido. Aplicação direta das nossas operações com frações. Agora então resolvendo problemas, né? Então a gente veio se vocês perceberem, nós fizemos uma sequência, trabalhando as operações isoladas, depois a gente começou a agrupá-las e agora a gente está resolvendo problemas. Então esse é o caminho da matemática, né? Esse é o caminho da matemática. É assim que funciona a matemática. Vamos lá agora para o 15. Vamos pegar o exercício 15 e vamos resolvê-lo. Vou colocar o 15 aqui, o limite está muito grande. Então vamos lá. Do dinheiro que possuía, João gastou 1/3 com o ingresso de cinema. Do dinheiro que restou, João gastou 1/4 comprando pipoca. Que fração do dinheiro total que João possuía foi gasta com pipoca? Que fração do dinheiro sobrou depois desses gastos? Então, vamos lá. Então, o dinheiro que João possuía, ele gastou 1/3 com o cinema. Então vamos lá. Se ele gastou 1/3 com o cinema, quanto sobrou? Veja que a gente não faz a conta com valor, não importa quanto ele tinha aqui. A gente só tem que fazer as análises das frações. Se ele gastou 1/3 com o cinema, sobrou então 2/3. 3 partes, né? Uma ele gastou com o cinema, sobrou então 2 partes. Esse aqui sobrou, certo? Depois do cinema. Do dinheiro que restou, João gastou 1/4 comprando pipoca. Então,
quando a gente fala de pipoca, ele gastou 1/4 do que sobrou. Olha lá, entendeu? Legal isso, né? Novamente uma aplicação aqui, uma multiplicação de fração, agora resolvendo um problema. Então, quanto ele gastou com a pipoca? Ele gastou com a pipoca 2 dividido por 12. Então, 2 partes de 12 partes. Que fração do dinheiro total que João possuía foi gasta com a pipoca? Tá aqui então, 2 partes de 12. Né? A gente tinha uma relação com 3, né? Eram 3 partes. Né? Só que agora, como explicação, a gente passou a tentar dividir por 12 o nosso total. Se a gente quiser olhar para o cinema aqui, ó, e ainda continuar verificando, né? Verificando o que ele gastou e qual a relação total, isso aqui não está sendo perguntado, mas a gente pode pegar 1/3 que multiplica 4 sobre 4. Isso aqui vai dar pra gente 4 sobre 12. Então, ele gastou 4 partes de 12 com o cinema, 2 partes de 12 com a pipoca. Só que fração do dinheiro sobrou depois desses gastos? Não, é assim, ó. A gente teria que fazer isso mesmo, né? Pra responder a última pergunta. Então, o total. Agora vamos pegar o total que ele tinha. Era 12 sobre 12, certo? Ele gastou 4 sobre 12 com o cinema e gastou 2 sobre 12 com a pipoca. Quanto sobrou? 4. A gente tem 12 menos 4, sobra 8. 8 menos 2, 6. 6 partes de 12 foi o que sobrou, o total que ele tinha, né? Então essas brincadeiras com frações, elas são muito legais, porque mostra, né, como que a gente está dominando, né, o conteúdo. Porque se você, em algum momento desse exercício, ficou se perguntando, tá, mas quanto que o João tinha? Qual o valor que ele tinha? Não precisa. A gente em nenhum momento precisa saber quanto ele tem. O João poderia ter 100, 200, 300, 400, 500 reais, não importa. Não importa. A gente sabe as partes do total que ele gastou. Só isso. Se eu quisesse saber quanto ele tem do valor de dinheiro, aí sim eu precisaria saber desse total. Mas como em nenhum momento no exercício isso foi perguntado, não tinha necessidade nenhuma de a gente saber essa informação, tá? Então tá aí. Então ele gastou 1/3 com cinema, esse 1/3 representa 4 sobre 12. Depois ele gastou 1/4 do que sobrou, né? Que é o 2 sobre 12. Quando a gente faz essa subtração, a gente encontra o valor que sobrou. Qual a fração do dinheiro sobrou depois desses gastos? O nosso 6 sobre 12. Daria para simplificar? Daria, sim, metade, né? Metade do dinheiro. Mas é algo a mais, né? O 6 sobre 12 já daria para responder sem problema nenhum no nosso exercício, tá? Vamos pro 16. Muito legal esse exercício, né? São exercícios muito, muito legais para a gente treinar essas operações com frações. Vamos pegar aqui o 16. Vamos fazer o 16. 3/4 dos moradores de Chopotó da Serra bebem café regularmente. 3/4. Desses, 2/5 preferem café serrano. Que fração dos moradores da cidade prefere o café serrano? Que fração dos moradores bebe regularmente café de outra marca? É a mesma coisa, né? O mesmo problema. Na verdade, a mesma solução com um problema diferente. Vamos lá. Então eu sei, 3/4 da população bebem café. Um café. 3/4 da população bebem café. Desses, 2/5 bebem um café serrano. Vamos pegar o café serrano então. Quem é? 2/5 de 3/4, certo? 2/5 de 3/4. Quanto que dá essa conta? 2 vezes 3 dá 6 e 5 vezes 4 dá 20. Só que eu tenho que saber quantos não bebem café, certo? Para conseguir fazer resolver esse problema, eu tenho que saber quantos não bebem café. Se 3/4 bebem café, quantos não bebem café?
Um quarto não bebem café. Não bebem café. Isso é importante saber, né? E esse 1/4, vamos transformar esse 1/4 aqui com o denominador 20. Eu preciso saber com o denominador 20, né? A gente multiplica por 5 embaixo e 5 em cima, ó. A gente tem, então, 5 sobre 20 não bebem café. Café. Certo? Se eu somar quantos bebem café serrano e quantos não bebem café, a diferença é o que vão beber qualquer outra coisa, certo? A diferença é o que vão beber qualquer outra coisa. Ou se eu pegar o total e tirar esses, eu também vou achar a mesma coisa. Dá na mesma, né? Então, se eu pegar o total, qual o total da população? O total da população é 20 sobre 20. Certo? 100%, total. Se eu tirar quem não bebe café, que são 5 sobre 20. E se eu tirar quem bebe o café serrano, 6 sobre 20, eu vou encontrar quantos bebem café de qualquer outra marca. Certo? Então, 5 menos 6 dá 11. 20 menos 11 dá 9. Então, 9 sobre 20, café de outras marcas, né? Bebem café de outras marcas. Café de outras marcas. Certo? 9 sobre 20 da população. Essa é a fração dos moradores que bebem regularmente café de outra marca. A gente pode colocar a resposta, né? Bonitinha. A fração, eu esqueci de colocar nos outros, mas vou pôr nesse aqui. Da população que bebe café de outras marcas é 9 sobre 20. Então tá aí, resolvemos agora o problema 16 e vamos pro último, gente. O último problema, que é o problema 17. Vamos ver o que o problema 17 guardou pra gente. Vamos ver. O que o problema 17 guardou pra gente. Então lá, Roberto e Marina juntaram dinheiro para comprar um videogame. Roberto pagou 5/8 do preço e Marina contribuiu com R$45. Quanto custou o videogame? Muito legal esse aqui, né? Muito legal esse problema. Vamos lá. Roberto deu 5/8, certo? Roberto pagou 5/8 do preço. Fala pra mim, gente. Se Roberto pagou 5/8, qual é a fração do videogame que a Marina pagou? Então, se ele pagou 5 partes das 8, ela pagou 3 partes das 8, porque 5 mais 3 dá 8. Então, Marina pagou 3 partes das 8 partes do videogame. Então, eu sei que 3 partes das 8 partes do videogame custam R$45. Quanto custou o videogame, então? Eu quero saber quanto custou as 8 partes de 8 partes. Quanto custou? 3/8 vezes x, 3/8 vezes x é igual a 8/8 vezes 45. Tem 8 dos dois lados, eu posso cortar. 3x é igual a 8 vezes 45. X vai ser igual a 8 vezes 45 dividido por 3. Então eu nunca faço essa conta, gente. Sempre que eu estou resolvendo problemas, eu nunca faço as contas imediatamente. Por quê? Olha aqui, ó. A gente tem um divisor, né? 43 é divisor de 45. Então fica muito mais fácil quando a gente encontra um divisor, né? Vamos lá. Se eu pegar 45 dividido por 3, dá 15. Agora fica bem mais fácil de fazer a conta. 15 vezes 8. 8 vezes 5 dá 40. 4 vezes 1 dá 8 vezes 1 dá 8. 8 mais 4 dá 12. 120.
Então, o valor do videogame foi de R$ 120. E aí, gente, acabamos a lista. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Vocês acompanhem os resultados. Tudo isso aqui eu vou organizar, ó, todas as respostas aqui, todas as soluções ó, de todos os exercícios. Eu vou organizar para vocês em um documento. Vocês vão poder acompanhar a solução de todos eles nos vídeos, nos vídeos, no texto, nas imagens, tá? Não vai faltar ferramenta para você aprender matemática, tá? Quem não aprender matemática agora vai ter que arrumar uma boa desculpa, tá certo? A gente se vê na próxima videoaula. Bons estudos e até lá. Tchau, tchau.